Então, antes da gente entrar nos pontos do Mindful Eating, um questionário que eu gosto bastante, e esse questionário, ele está disponível no livro da Jean Kristeller, que é a dona, uma das fundadoras desse protocolo do Mindful, do MBIT, que é o que ela chama de Keep It Off, né? Tem até um livro que chama... esse protocolo, na verdade, é um protocolo de atendimento que a gente fez a formação, porém, esse protocolo está disponível também num livro em inglês, que é o livro dela, que chama The Joy of a Half Cookie, tá? Esse livro, acabou que eu não coloquei ele nas referências, mas depois, se alguém quiser também, eu posso escrever aqui. The Joy of a Half Cookie é o prazer de meio biscoito, né? Mais ou menos isso, meio cookie. E esse é um protocolo, eu adoro esse questionário, eu acho esse um questionário muito interessante, porque ele trabalha vários pontos do comportamento alimentar de uma maneira muito, muito objetiva, e a gente faz esse questionário no início, a gente refaz ele mais, às vezes eu refaço esse questionário várias vezes durante o acompanhamento, para que o próprio paciente tenha noção e consiga perceber a própria evolução. Uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente, que é muito importante que o paciente entenda, porque qual que é a tendência, gente? É que ele chegue para a gente falando assim, tá dando tudo errado, não está funcionando, está dando tudo errado. Se a gente não tem dados objetivos da realidade para corroborar com a nossa fala, a gente vai ficar num disse-me-disse, né? No sentido de, mas olha, não é bem assim, vamos lá. Quando a gente tem dados mais objetivos, né, mensuráveis, a gente consegue trazer isso e falar, olha, não é verdade, olha, você melhorou isso. E aí o próprio paciente fala, nossa, é verdade, eu achei que eu não tinha visto, né? Então, é uma coisa muito comum as pacientes chegarem já de uma maneira um pouquinho mais pessimista, não sei se a palavra é pessimista, mas com um pouco de dificuldade de ver a evolução, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, esse questionário, eu só printei o questionário dela, tá? É um questionário, eu não vou passar todos os dados, todos os itens, aqui são vários itens, inclusive tem mais uns 3 ali que eu não coloquei, mas, assim, são questionários, como eu falei, é só para explicar que existe uma questão um pouco mais objetiva quando se trata desse acompanhamento. Aqui, eu coloquei alguns temas que eu trabalhei com ela que não são relacionados ao Mindful Eating, então eu só vou passar por eles para que vocês tenham noção da complexidade e de como é tratar um paciente com transtorno alimentar, e nesse caso, com TCA, né? Então, quais temas a gente trabalhou? Eu vou falar um pouquinho só sobre a restrição, um pouquinho mais ali, porque eu acho que esse é um tema importante, depois eu vou direto para o protocolo. Então, alguns temas trabalhados, né? O que é a compulsão alimentar? Tem um quê de educação nutricional, não o quê, mas tem uma parte educativa muito grande quando se trata de transtorno alimentar. Porque grande parte dos pacientes, algumas pacientes já chegam com informações, muitas vezes, isso acontece muito com bulimia, anorexia nervosa e bulimia nervosa, porém, com TCA também acontece, mas o que eu vejo muito, às vezes, a pessoa chega, ela não tem muita noção o que causa essa compulsão, por que isso acontece, ela acha que é uma coisa que, às vezes, é uma falta de força de vontade, que é uma coisa que ela viu na internet, então, ela acha que ela tem que se controlar mais, então, é uma coisa que, às vezes, a pessoa não tem noção de como isso se dá na prática, como isso realmente acontece no corpo dela, inclusive os aspectos biológicos. Então, quando a gente pensa na compulsão, a gente, nesse primeiro item, a gente explica o que é, tem a apresentação do ciclo da compulsão. Eu cheguei até a colocar ele aqui, mas meu tempo estourou, eu falei, não vou colocar, porque senão eu vou passar muito tempo aqui, eu não quero atrapalhar o andamento do congresso. Então, o ciclo da compulsão nada mais é do que uma maneira, isso é muito legal, tá, gente? Tem esse material também, tem em diversos livros, e inclusive no livro Transtornos Alimentares, Manual e Diagnóstico, da Alvarenga, né, da Marley, do pessoal lá, tem bastante coisa em relação a isso, que é exatamente para o paciente entender o que mantém o ciclo da compulsão girando, o que mantém esse ciclo vivo. Então, quando a gente pensa na compulsão alimentar, a gente tem que entender, a gente tem que focar muito na questão da restrição, e não só na restrição objetiva, mas também na restrição cognitiva. Porque muitos pacientes, quando a gente explica para o paciente, fala, olha, a restrição vai gerar ali um desejo aumentado, vai gerar um descontrole, então quanto mais você tenta se restringir, maior a chance de você vir a ter um episódio de compulsão. Então, às vezes, períodos longos de jejum vai gerar ali, pode ajudar a ser um gatilho para gerar esse episódio de compulsão. Então, por que eu botei ali restrição cognitiva? Porque, assim, o que acontece, às vezes, o paciente fala assim, Felipe, mas eu não estou fazendo uma restrição. Eu não estou seguindo uma dieta de um nutricionista ou de qualquer outra pessoa. Porém, existe o que a gente chama de restrição cognitiva. A restrição cognitiva, ela não é uma restrição objetiva, ou seja, não existe um plano alimentar onde a pessoa vai seguindo aquelas regras, no sentido de, né, olha, tem que comer isso, nessa quantidade, dessa frequência,
mas existe uma restrição cognitiva, uma restrição no sentido de, que é o que a gente chama também de mentalidade de dieta, faz parte, que é a ideia de certo e errado, né, atribuir valor moral à comida, né, então, toda essa visão deturpada e distorcida que as pessoas têm, que esse olhar dicotômico e absolutista, açúcar faz mal, fruta faz bem, é até difícil falar isso, porque tem dietas também que vão demonizar a própria fruta, tadinha, né, então, assim, vamos dizer, salada faz bem, açúcar faz mal, né, esse tipo de pensamento, esse tipo de funcionamento é o funcionamento do paciente que a gente vai encontrar, principalmente com transtorno alimentar. Não somente com transtorno alimentar, tá, gente? É bem comum na maioria das pessoas que procuram a gente no consultório, ter essa mentalidade da dieta bem estruturada. Então, tem maneiras da gente trabalhar a mentalidade da dieta. Eu poderia passar aqui 50 minutos, uma hora falando só de restrição cognitiva ou de mentalidade de dieta. Então, eu vou tentar não falar muito disso, tá? Depois, numa próxima oportunidade, quem sabe eu posso até aprofundar mais. Então, também tem uma questão muito organizacional de horários e metas também relacionadas, por exemplo, ao tempo de jejum, né? É uma coisa interessante no paciente com TCA, é que ele tem uma tendência, às vezes, de ficar muito tempo sem comer. Exatamente porque ele fala, é como se ele compensasse, de alguma maneira, ela, no caso, está falando dela, ela tentava compensar o episódio, entre aspas, de alguma forma, não de uma maneira clássica como a bulimia nervosa, mas ela tentava, às vezes ficava muito tempo sem comer após um episódio ou durante o dia. O que acontecia é que isso fortalecia mais ainda a chance dela ter mais um episódio de compulsão alimentar à noite, por exemplo, quando esse jejum acontecia durante o dia. Então, fazer uma organização de horários, um combinado com o paciente, olha, a gente vai organizar essas refeições, a gente vai colocar uma refeição na hora do café, na hora do almoço, né? A gente vai organizar isso de uma maneira, isso é muito importante, muito, muito importante, tá? As diferenças também, o que é o comer restrito, o que é o comer normal, o que é o comer exagerado e o comer compulsivo. Como eu falei, os conceitos estão muito embananados, estão muito embaralhados, porque as pessoas acabam utilizando esses termos de uma maneira não tão correta. Então, a pessoa, às vezes, ela acha que um comportamento compulsivo é comer um pacote de biscoito, quando a gente sabe que isso não é um comportamento compulsivo necessariamente, né? Principalmente nesse caso do biscoito. Diferenças também entre saciedade, satisfação e a influência desses conceitos no comportamento alimentar, né? O paciente também entender, começar a se conectar mais com esses entender, né, a parte mais educativa e também a parte mais de conexão, que vai ser a parte que eu vou falar a seguir. E o mapa mental do comer emocional, que é uma ferramenta da TCC, da terapia cognitivo comportamental, que é muito interessante, que é onde a pessoa consegue olhar para o comportamento dela, para o comer emocional ou para o episódio de compulsão, né? Isso no Mindfulness também tem que encadeando as emoções, é mais ou menos parecido. Então, é mais ou menos a gente separa em situação, pensamento, reação, sentimento e comportamento. E a gente vai fazendo isso com o paciente para que ele entenda o que realmente está por trás do comer emocional dele, né? Que, na verdade, tem muito o que de crenças e de reações, muito mais do que de realidade em si, tá?